ela tem um compromisso agora, mas os encontros para vocês. Tudo bem, gente. Vocês vão ter que ter um pouco de paciência, porque quem conseguir chegar aqui na reunião dos nossos parlamentares vai ser assim, fugindo de outro compromisso. Então a deputada Érica tinha me ligado também que teria dificuldade, mas agora parece que ela vai conseguir chegar até aqui. Então a gente vai ter que ir conversando e saindo. Mas ontem à noite eu fiz o primeiro pronunciamento naquele tempo de breve comunicações, que é um minuto, mas foi importante porque foi na hora que o plenário estava cheio e despertou os demais parlamentares do que a gente estava falando. Se eu tivesse falado no início da tarde, talvez não tivesse a mesma repercussão. E conversando com os parlamentares, depois do meu pronunciamento, depois a deputada Érica se pronunciou, e outros parlamentares também se pronunciaram sobre o assunto, a gente percebia, daqueles que já eram parlamentares no ano passado, uma aceitação para a discussão do assunto. Tá? E vou dar alguns exemplos, né? Deputado Miro Teixeira, deputado Vacareza, deputada Jô, deputada Jandira Fegali e assim sucessivamente. Então nós precisamos, a partir de hoje, que nós já vimos conversado no sindicato, e vocês amarram melhor, junto com o senador Lobão, ter uma estratégia de como realmente fazermos aquilo que está na ata da reunião de quinta-feira à noite do sindicato, que é uma comissão para ir aos 4 ministérios, tentar convencer a presidente Dilma de que ela mande uma medida provisória ou um projeto de lei em caráter de urgência para que a gente possa apreciar aqui na casa. Para ser projeto de lei, ela tem que colocar algum detalhezinho diferente para justificar porque é dentro do mesmo ano. Tá? Mas não tem problema, nós vamos defender, mesmo a gente sendo contra a medida provisória, a gente defende a medida provisória porque ela tem efeito a partir da sua publicação. A gente não precisa esperar ser apreciado e votado. Então, neste caso, o melhor é a medida provisória. Tá? Então, nós temos que ter uma série de movimentos articulados. Eu hoje ia usar 5 minutos, mas não deu em função das normas da casa, eu já havia falado, então a minha inscrição foi a primeira antes das 8 da manhã, mas eu fiquei em 35ª e não poderia não estar aqui. Teria lá sentadinho no plenário esperando a minha vez, se os anteriores não estivessem, para mim poder falar. Então vou falar amanhã no tempo da liderança, 3 minutos, que é um tempo maior do que 1 minuto. Mas pedi para ser dado como lido e divulgado. Por quê? Porque a gente já vai chamando a atenção pela Voz do Brasil e vai agregando novos deputados para esse movimento. Tá? Isso é uma coisa suprapartidária, tem uma boa aceitação, mas vai precisar de muito esforço ainda, gente. Por quê? Não é momento da gente discutir a derrubada do veto. A gente tem que ter certeza de que a gente tem número suficiente de parlamentares para derrubar o veto. O veto só vai para apreciação se houver uma mobilização de todos nós, com a segurança de que a gente consiga derrubar o veto. Então, o melhor caminho é convencer a presidente da República a mandar uma medida provisória para nós. Tá? Então, é muito importante que cada um consiga multiplicar tudo aquilo que o sindicato está divulgando para pedir que o conjunto de parlamentares do seu estado, e eu confesso que na minha bancada não deu para falar, porque está todo mundo só com a cabeça das emendas em função dos prazos. Até ontem à noite era TRU, agora são as emendas de bancada e as emendas individuais. Então, só na próxima reunião que eu vou conseguir, além da conversa individual, chegar até a bancada para explicar que lá no nosso estado tem em torno de 3.000 ex-servidores que foram atingidos, então que foram demitidos no período do governo Collor, que precisam deste projeto de lei que a presidente vai mandar, ou da medida provisória, porque agora o 372 não existe. Tá? Só a hora que a gente conseguir, se tiver que colocar em apreciação o veto. Então, eu estava sugerindo que nós parlamentares, a gente faça, além de colher assinatura de apoio, que eu vou levar lá para o plenário, que é mais fácil colher assinatura de apoio, que a gente faça uma mobilização para vocês estarem aqui terça e quarta, pelo menos terça e quarta, se for difícil na quinta, tá? Para que os parlamentares vejam que vocês estão se mobilizando. E neste caso, vocês vão ter que estar, sim, identificados com aquele colete de vocês para saber que estão circulando, que estão pedindo apoio. E peçam aos seus colegas, além de vocês, que peçam a todos os parlamentares que conhecem, que apoiem efetivamente a presidente para que ela mande, que peçam a ela que
faça uma indicação para que ela mande uma medida provisória para que a gente possa transitar aqui na casa, tá? Porque é só conversando muito e muita mobilização que a gente vai conseguir recuperar essa situação que depois vocês vão discutir com mais detalhes. Mas eu mantenho todas as propostas. Quero dizer que estive na reunião do sindicato pela primeira vez na semana passada. Eu não posso dizer que eu represento o movimento sindical, gente, muito pelo contrário. Eu abracei essa causa em função de uma demanda que veio do meu estado. Estive com eles na sexta-feira à noite, um auditório cheio, aonde a gente tinha as duas expressões. Uma expressão que é: a gente não pode perder a esperança e muito menos deixar de continuar essa luta. Esse foi o compromisso que a gente assumiu lá. A gente foi muito verdadeiro com as dificuldades que a gente vai enfrentar daqui para frente, mas também muito serenos em continuar a luta. Então, eu acho que essa mobilização precisa continuar nos estados, mas especialmente aqui, que é aqui que as coisas acontecem, tá? Então, o sindicato mandou um ofício aqui do documento, acho que estamos eu e a deputada Érica Pocai na reunião, deve a partir de agora ser agregado todos os outros parlamentares, publicizem essa lista quando ela começar a ficar pronta, coloquem lá na página do sindicato os deputados que estão apoiando, e a gente vai aumentando essa corrente agora a cada dia, e se a gente não conseguir concluir essa tarefa neste ano, a gente vai precisar retomá-la logo no início do ano que vem. Tá? Mas a gente tem esperanças de, com a base do governo, conseguir audiência com os ministros para que efetivamente a gente tenha ainda uma boa notícia esse ano. Tá bom? Tá? Contem comigo, contem com o conjunto de deputados e senadores que já votaram, porque eu acredito que vão continuar votando e trabalhando com vocês. Tá bom? Tá? Gente, beijo grande, tá? Obviamente, ficou inclusive surpreso, né, porque ele já tinha recebido inclusive apoio de alguns segmentos dentro do Palácio do Planalto, que ele tentou dar uma pincelada, e lá, enfim, deram assim, colocaram para ele um horizonte positivo. Então, quando veio o veto, realmente foi bastante surpreendente. Diante da situação, o que ele colocou muito claramente é o seguinte: derrubada do veto, ele acha que não é o momento para nenhuma tentativa, seria um suicídio, que ninguém ia fazer isso, que a votação é secreta. Ótimo, porque inclusive essa etapa já foi vencida, já não haveria nenhuma iniciativa aqui nossa, né, de tentar lutar pela derrubada do veto. E ele mesmo, logo depois que aconteceu o veto, ele ainda sugeriu, ele falou: olha, vamos ver se a gente consegue, por que a gente não sugere a Dilma que tome para si, então, o projeto, a ideia, e apresente uma medida provisória. Então, óbvio, né, isso aí foi muito positivo. Ele achou isso bastante positivo. Já falei para ele aqui, Evandro, que a iniciativa, a ideia é realmente pedir que a Dilma edite essa medida provisória. E outra, deixa eu ver se tem algum outro informe que ele tenha pedido. Não, foi isso, né, essa chateação dele, foi muito chateado. E a ideia da medida provisória, sim, bom. E ele está decidido, de qualquer forma, independente da medida provisória do pedido, ele vai apresentar, gente, um novo projeto, obviamente com uma nova numeração, só que com o projeto original, como ele era originalmente, antes de ir para o plenário, que exclui para a Câmara, que exclui os liquidantes, né, e tentando manter o projeto original. Ele está decidido, ele vai apresentar independente de medida provisória. Obviamente, se a medida provisória vier e foi editada, perfeito, maravilhoso. Independente disso, ele estará apresentando assim que iniciam os trabalhos legislativos, ele vai estar apresentando, não é reapresentando 372, é apresentando um novo projeto com o mesmo perfil, pedindo a reabertura, tudo igualzinho, né? De repente pode até manter os 180 dias, né, ao invés dos 360, né, anteriores e tal. Mas aquela modificação que sofreu na Câmara não vai ter. Né? Então eu acho que em termos de informe é isso. Vai haver essa reunião, eu vou propor essa reunião lá dos parlamentares, terça-feira lá no gabinete nosso, e
vamos ver, né, o que eu coloquei para a deputada Carmen, que eu acho importante que eles estejam, que eles façam essa reunião, porque é extremamente importante que eles se articulem entre si, né, e saiam também buscando, porque uma coisa é a gente, né, gente, é a base, somos nós, os demitidos, anistiados e tal. Outra coisa são eles, é a linguagem deles, é a realidade e a dinâmica do Congresso Nacional, que aí eles é que sabem a melhor forma de estarem se articulando. Então, vamos aguardar, acho que essa reunião vai ser muito positiva. Eu acho que o senador vai acolher a ideia. Infelizmente, não daria a deputada sugerir para ser amanhã, mas ele já está voltando para o Estado amanhã de manhã. Então, não dá para ser amanhã à tarde, mas a gente vai tentar, então, colocar para terça-feira. Tá? Qual é a orientação que você acha que deve ser dada para os anistiados dos outros estados? O que eles devem fazer com relação aos senadores e deputados? Gente, eu sempre falo, ó, para mim, sempre coloquei isso, é extremamente importante que os servidores, que nos estados, que eles cobrem dos seus parlamentares nos estados. Porque o compromisso, o pessoal, eles estão aqui, mas estão aqui porque eles foram colocados aqui pelos seus estados. Então, o que tem que fazer? Tem que encher a caixa desses deputados e desses senadores, exigindo que eles assumam a luta, que eles vistam a camisa, que eles entrem nessa, que eles assumam essa briga e que eles mostrem realmente a cara, a que vieram. Porque senão chega uma hora como essa, fica só todo mundo, não, eu apoio, mas tem que mostrar que está apoiando, né? Assinando, fazendo esse abaixo-assinado, se manifestando nas tribunas, gente. Tem que pedir para os parlamentares, olha, faça um discurso. Por que o senhor não faz um discurso? Apresente o seu discurso, fale lá na tribuna. Então, esse apoio, o Hamilton, é fundamental. Os estados têm que pedir a seus parlamentares para que se manifestem publicamente, lá na tribuna, que façam um discurso, não só dá como livro. Bom, eu acho que Obrigada. E o senador, só para concluir, se coloca à disposição novamente, como sempre. O nosso gabinete está lá. Eu não estou ficando, porque como eu retornei, né, eu estou no Ministério de Minas e Energia, mas se alguém precisar, eu estou lá o dia inteiro, 3319-5657. O meu celular todo mundo já tem. Estou lá, o que vocês precisarem, é só ligar que a gente... Obrigada. Eu gostaria de pedir Discurso proferido pela deputada federal Carmen Zanotto, PPS Santa Catarina, em 23/11/2011. Pede ao Executivo que reconsidere o veto presidencial e apresente proposições que permitam a prorrogação de prazo para os demitidos do governo Fernando Collor, anistiados pela Lei 8.878/94. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, líderes presentes, venho a esta tribuna para falar sobre o veto da presidente Dilma Rousseff ao PLS número 372 de 2008, que previa a reabertura de prazo para que o requerimento de retorno ao serviço dos servidores demitidos durante o governo Collor e posteriormente anistiados pela Lei 8878 de 11 de maio de 1994. De fato, senhor presidente, gostaria de fazer um apelo ao presidente da República para que olhe com mais cuidado para essas pessoas. São famílias que já sofreram danos irreparáveis em suas vidas. Muitos, inclusive, já faleceram após anos de depressão e dificuldades financeiras sem conseguir atingir seu objetivo, que é o de retornar ao trabalho. Desde o início do meu mandato nesta casa, venho recebendo representantes dos anistiados e suas demandas. Tenho acompanhado o drama vivido por aqueles que aguardavam com muita expectativa a tramitação do PL. E é importante lembrar, senhor presidente, de que o projeto de lei em questão tratava somente do retorno dos servidores demitidos sem o devido processo legal, sem o direito à ampla defesa. Quero ressaltar que estamos falando de reparar um erro do Estado brasileiro que afetou milhares de pessoas, não apenas pela demissão, mas principalmente pela forma arbitrária com que se deu esse processo. Pessoas das quais foi tirado o chão, cujas famílias muitas vezes foram desestruturadas definitivamente. Falamos de pessoas cujo principal objetivo na vida é retornar ao trabalho que lhes foi tirado de maneira abrupta e exercê-lo de forma digna e honesta. Cito o exemplo da presidente Dilma Rousseff. Ela que, na condição de anistiada política, que sofreu nas mãos truculentas de um Estado militarizado,
Pediu na Justiça indenização pelos danos e maus-tratos recebidos enquanto em custódia do Estado, como presa política durante a ditadura. E não o cito como crítica, senhor presidente, mas como exemplo de reivindicação perfeitamente legítima, pois entre os deveres do Estado está o de reparar erros cometidos no passado. Por mais que este passado não se apague, é preciso corrigir os equívocos, ou pelo menos tentar abrandar seus efeitos. E o que pleteiam os demitidos no governo Collor é algo pequeno se comparado com o drama, com as dificuldades imensas enfrentadas por essas famílias há pelo menos 17 anos, já que a lei da anistia data do ano de 94. Querem apenas um novo prazo para requerer seu retorno ao serviço. Estou apresentando hoje um requerimento de indicação para que esta casa sugira à ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, que o Executivo edite uma proposição legislativa para a reabertura desses prazos. Será a oportunidade para o governo reavaliar a situação, reconsiderar as razões do veto e apresentar um projeto de lei ou medida provisória em regime de urgência, pois as justificativas apresentadas no veto presidencial não observam a realidade trazida por estes indivíduos. São inúmeras deficiências constatadas nos processos de aplicação da lei da anistia, além da inaceitável morosidade com que se deu a tramitação dos processos individuais. Por isso, senhor presidente, acredito e tenho esperança de que o Executivo reconsidere as razões do veto e olhe para essas pessoas não como números, mas como seres humanos, mães e pais de família cujo sofrimento foi causado pelo Estado brasileiro e por ele deve ser reparado. Um dever e uma dívida que precisa ser sanada. Uma resposta que precisa ser dada por nós, legisladores, e também pelo governo federal. Era o que tinha a dizer. Muito obrigada, deputada federal Carmen Zanotto. Muito bem. Gente, esse discurso dela foi maravilhoso. Se cada estado, pelo menos um deputado, fizesse uma falação dessa, eu acho que a gente estava muito feliz. Ficou muito bom o discurso dela. Depois eu vou tirar cópia e passar para cada um. Eu vou passar para o nosso secretário-geral para apoiar. Bom, pessoal, meu nome é Otto, sou servidor do Ministério da Saúde e atualmente estou na Secretaria-Geral do SINCEP, Sindicato de Servidores Federais. Né? Sempre está, desde o início, estou na defesa do retorno, né, de todos os demitidos pelo Collor, né? Desde quando ninguém acreditava nisso, né, há 20 anos atrás. Muitos já retornaram e agora a gente tinha essa grande expectativa de estar resolvendo a situação de todos aqueles que perderam o prazo e fomos pegos de surpresa com esse veto da presidente Dilma. As razões que a presidenta colocou para o veto, a gente questiona os dois. Né? O primeiro é que tem vício de origem, né? Que a iniciativa de qualquer ação na administração pública tem que originar do Executivo. A gente acha que isso não está, nesse caso, não se aplica. Porque, na verdade, a 8878 já abriu anistia para todo mundo sem nenhuma restrição. Então não é um fato novo, isso já existia. O PL só corrigiu um defeito da 8878, cujo defeito é estabelecer prazo para anistia. Quando o Estado erra, o cidadão não pode ter um prazo para ele pedir a indenização, a anistia daquele erro do Estado. Tem que ser uma coisa permanente. Pra vocês terem ideia, nós temos uma filiada do sindicato que é tetraneto do Tiradentes. E agora que a gente está pedindo a indenização e a aposentadoria, a pensão para ela. Né? Olha quanto tempo ocorreu, né, o assassinato de Tiradentes. E a gente está ganhando. Porque quando o Estado erra, é permanente o dever dele de corrigir aquele erro. E o outro é a questão do interesse público. Né? O outro argumento que a Dilma colocou no veto é que não tem interesse público do retorno. Também é outra coisa totalmente questionável.
o Estado brasileiro está com déficit de trabalhadores, né? Hoje, até o Uruguai, Paraguai, você fala na Argentina, você fala nos Estados Unidos, tem muito mais servidor público do que o Brasil. É a relação entre servidor e número de habitantes. O Brasil é um dos que tem menos servidor público, por isso que não tem saúde pública que presta, não tem educação pública, não tem segurança pública, porque faltam trabalhadores no Estado brasileiro. Então, o retorno de 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas seria benéfico para o próprio Estado. Então, é questionável. E outro argumento, a Dilma foi eleita, tudo bem, ela tem prerrogativa de fazer avaliação pela quantidade de votos que ela teve, se alguma ação ela é de interesse público ou não. Porém, ela tem que respeitar também os deputados, os senadores também foi eleito, e eles também têm a capacidade de avaliar se alguma ação é de interesse público ou não. Na minha avaliação, eles têm até mais esse tipo de prerrogativa de avaliar se alguma ação é de interesse público ou não, porque o voto do deputado é um voto muito mais direto, né? O cara vem aqui, olha no olho no olho, né? A Dilma tem aí 50 milhões de votos, mas não sabe, né? Não tem uma relação muito direta. O deputado e o senador já é a relação mais direta, então ele tem muito mais, na minha avaliação, condições de avaliar se alguma ação tem interesse público ou não. Bom, essa é a situação que se encontra, né? O veto tem na nossa avaliação da direção do SINCEP, há uma razão política muito forte que fez com que a Dilma vetasse. Qual é essa razão política? É de demonstrar para o sistema capitalista internacional que está falindo que o governo brasileiro é muito rígido, vai economizar mesmo, vai matar a população, né, sem serviço público, vai economizar dinheiro para socorrer os banqueiros. É isso que nós achamos que está muito por trás disso, não pelo volume em si dos recursos, mas para sinalizar que o governo está muito rígido nesse aspecto orçamentário, né? Tirou do orçamento esse ano 50 bilhões, né? Suspendeu um monte de concurso, não deu aumento para servidor, enfim. E agora quer dar mais essa demonstração para o sistema financeiro internacional continuar acreditando que o Brasil vai honrar seus compromissos com esses juros astronômicos que o Estado brasileiro paga para os banqueiros nacionais e internacionais. E acho que tem essa razão política, né? Agora, nós temos que entender que o povo trabalhador, os servidores, os sindicatos, as entidades parlamentares, tem que reverter essa situação, não pode sacrificar não só os 20 ou 30 mil que poderiam voltar, mas também todo o povo com essa restrição orçamentária, né? E a gente vai tentar convencer o governo do contrário. Objetivamente, sobre o que está as nossas ações, né? Eu fui muito cético em relação a essa atividade aqui, que eu sempre peguei a vida de parlamentar, né? A gente tem que ir muito mais ao encontro da gente, tem que pegar eles nos corredores, mas os companheiros decidiram, porque a deputada Eva achou que era uma boa, né? Depois da DRU o pessoal ia estar mais tranquilo, mas quem conhece a dinâmica de parlamento sabe como é que é. Algumas coisas tem 1000 para trás que ficou. A vida do parlamentar ela é extremamente corrida, né? Mas eu acho que nós temos que as ações que ele está fazendo são muito positivas, né? Esse abaixo-assinado de colher o nome do deputado que está apoiando, né? O pedido da audiência pública, né? Que a Érica já fez o pedido da audiência pública para discutir isso. Agora, o que nós temos que fazer ainda esse ano, além disso, é insistir com uma audiência com os 4 ministros que vetaram, que deram a sugestão para a presidenta vetar. Justiça, Planejamento,
Fazenda e Casa Civil, né? Então nós temos que, os parlamentares, abrir essa reunião lá ainda esse ano. Porque se mande uma medida provisória, ótimo, mas se o governo mande um projeto de lei em regime de urgência, também nos ajuda bastante, né? Porque a outra alternativa, que é derrubar o veto, se não tiver interesse do governo, não adianta, porque o governo aprovou a DRUA ontem com 76% dos votos, né? E nós precisaríamos exatamente o contrário. Precisaríamos de 2/3 para derrubar o governo. Então, é uma missão muito mais difícil. Então, nós temos que partir para o convencimento do governo de que ele está errado. Os dois argumentos que ele utilizou, o vício de origem, ele resolve mandando o PL ou a medida provisória, aí não tem mais vício de origem. E a questão do interesse público, os deputados, procurando o governo, vai convencer o governo que não é uma pessoa que vai avaliar se é interesse público ou não. São os parlamentares, em especial, porque tem muito mais contato com o povo. Portanto, eu acho que a gente tem que pedir para os parlamentares, nessa comissão de parlamentares, junto com as lideranças sindicais, os representantes do demitido Collor, procurar os 4 ministros nos próximos dias, para tentar refazer essa avaliação que levou a presidente Dilma a vetar, não é? Portanto, pessoal, eu acho que a gente está indo bem, estamos recuperando desse jato de água congelada, né? E vamos para cima, já teve muito mais difícil, né? E aquilo que a Jo falou, cada estado fizer igual o Santa Catarina, a deputada do PPS, a deputada Carmen, que acabou de sair daqui, mas vai no auditório, 200 anistiados, 3.000 na base dela, fala, olha, tem que reverter isso, vem e ajuda. E ela está muito interessada, dizendo que ela está à disposição, aonde é para ela ir, ela vai, onde é a pessoa ideal, eu vejo ela enfermeira, uma pessoa muito sensível para as questões humanitárias, né? E está nos ajudando nisso. Então nós temos que fazer isso em cada estado, e aí aqui em Brasília em especial. Então vamos para frente, não vamos desanimar, né? E eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir reverter isso. Porque quem segura esse governo que está aí, nada mais é do que o povo trabalhador, né? E por isso que eu tenho assim, muita confiança que a gente vai conseguir sensibilizar o governo de mandar uma medida provisória ou um projeto de lei. Era isso que eu queria falar. E o SINDICEP vai estar, como sempre, há mais de 2 décadas, vai continuar. Espero que não precise de mais 2, né? Mas sempre vai estar, né, à disposição para a gente fazer essa luta até o fim, tá certo? Enquanto tiver aquilo que a gente sempre fala, enquanto tiver um demitido do Collor que queira retornar, que não retornou, o SINDICEP vai estar com as portas abertas e fazendo de tudo para que essa injustiça seja corrigida. Bom, é isso, né? Obrigada. É isso aí, SINDICEP na luta, SINDICEP não vai esmorecer, não vai cruzar os braços. E SINDICEP não sou eu e o Otto, SINDICEP são vocês, são os filiados, né? É a necessidade do trabalhador, nós estamos ali em prol do trabalhador, né? Então nós estamos aguardando a deputada Érica, que está chegando aí, né? E não sei se a gente lancha agora, enquanto ela chega, né? Ela está subindo ou... Está subindo, falei com ela agora. Desde 2003, que a gente está, desde o governo Lula, né? Estou falando assim, né? Do governo Lula para cá, a coisa se intensificou mais. Por quê? Porque o FHC, só fazendo um brevezinho histórico, né? O FHC sentou em cima das anistias, reviu algumas anistias para não dizer que não fez nada. Foram 3.000, 5.000 que ele anistiou. Algumas foram mantidas, no caso da Conab foi um monte de mantidas, e somente foram efetivadas depois de 2008. Né?
os outros estados que estão conectados junto com a gente, a Nise, né, a Jô, Farieira, todos, né, que estão conectados, né, via e-mail. A gente tem a preocupação de repassar para as outras pessoas tudo que está acontecendo. Só que existem anichados que eles não têm muita polidez até mesmo, fica assim, perguntando, quando é que vai sair o meu processo? Já mandei meu requerimento. Sabe? Então, o que falta mesmo é a divulgação, saber o seguinte, que a nossa anistia, Lei 8878, nós temos pessoas mantidas, pessoas que a anistia foi mantida e a pessoa não foi deferido e a pessoa não retornou. Tem pessoas que foram pendentes de decisão final. O que é o pendente de decisão final? Na prática, a pessoa, por uma comissão, ela foi indeferida, e aí ela teve um prazo de 10 dias, 15 dias, e ela fez a justificativa de reconsideração, a defesa, exatamente. Por essa defesa, a comissão daquela época não analisou. Então, ele ficou pendente de decisão final. Ou seja, mesmo quem não deu entrada em 2004, tem direito a ser analisado por esta CEI agora. Né? Isso são os pendentes de decisão final. Tem pessoas também que não foram analisadas. Não foi nem deferido e nem analisado. Então é pendente de decisão final. No seu caso pode ser pendente de decisão final. Não é, já fica. Pois não, mas tem que ver por que é. Né? Não analisaram. Qual a justificativa deles? Eu abri o diário oficial, não encontrei meu diário oficial, não encontrei meu nome em lugar nenhum. Pois é, isso tem dois processos. Isso é que está, porque tem dois processos. Né? Então tem que ver o seguinte, quem consta no diário oficial lá, na época, né, como definido ou indefinido, né, é pendente, não é dependente de decisão final, não é. Agora, quem não constou no diário oficial, que esqueceram lá, só para vocês terem ideia, gente, vamos colocar a coisa bem prática. Nos porões lá do Ministério do Planejamento, encontraram alagados um monte de processos. O seu poderia estar lá. Alagados. Não é? E encontraram depois lá todos, né, farelos e tal. A sorte foi lá. Beleza? A minha está dando alguns informes. Então é isso. Então nós colocamos à disposição também a Unabras, que é a União dos Anichados do Brasil, que é uma lista de discussão, uma grande discussão no Brasil. Todas as pessoas estão interligadas, né? E existem outras entidades por aí, né, que também ajudam. Seria importante que houvesse uma petição do CIPSEB e a gente agregar outros sindicatos e outras associações, assinando também os presidentes e representantes, e fazer essa petição para todos os senadores, deputados, etc. Né? Eu gostaria de dar um informe de que o Brasil necessita, só o informe, não é informe, vou colocar o seguinte, que o Brasil necessita muito dos anichados. Por que necessita? Pessoal, tem muita gente, nesse tempo todo que eu estou aqui, tem muita gente que foi trabalhar na Receita Federal, todos estão adorando os anichados da Receita Federal. Ministério Público, AGU, adorando, porque o anichado está tendo garra. Ao contrário do que pensam, o anichado ele tem gás. Muitos também se profissionalizaram, fizeram muitos cursos, adquiriram experiência em outros lugares e estão trazendo toda a bagagem para o serviço público de novo, com mais gás. Então dizer que o anichado não trabalha, trabalha sim, e muito, entendeu? Mesmo que ele vá ser um faxineiro, mas ele vai ser o melhor faxineiro que existe. Por quê? Porque houve o resgate da dignidade, né, do retorno ao trabalho.
Uma coisa que o sindicato, o Sindicep tem apoiado bastante, é exatamente o lance de reconhecimento, né, doutor Ulisses também, né, do reconhecimento dos 20 anos, do tempo que se estava lá atrás, né, as viúvas também, né, então é isso. No serviço público existem bons profissionais e maus profissionais. Vamos pensar nos bons profissionais que nós temos, entendeu? Vamos pensar nisso. Obrigado. Tudo Obrigada, bom. Valeu. obrigada. Os anistiados redistribuem, porque tem muitos que tiveram no sindicato, né? Eu gostaria que alguém viesse fazer parte da mesa, acompanhar a minha bichinha aqui. Então eu gostaria que você passasse alguma coisa, ficou acertado, a gente vai fazer uma reunião com vocês para traçar uma ideia do que vai ser. Veja bem, pessoal, veja bem, muitos órgãos, além do anichado retornar, como o anichado tem um ano e meio e tal, ele mostra uma produção boa, ele recebe até uma gratificação por isso. Uma gratificação tipo um cargo de chefia. Está acontecendo na Receita Federal assim. Algumas pessoas, os anichados, estão trabalhando lá e o cara é convidado para ter uma chefia, né? Em um departamento, em alguma coisa. Só para vocês terem ideia, né? Do tamanho e reconhecimento. Mas também existe o outro lado também, que são pessoas que estão o quê? Sendo massacradas, né? Humilhadas por determinados órgãos porque é anichado. Então coloca o anichado lá para carimbar alguma coisa, coloca ele para estar lá embaixo mesmo, na faxina, né? Na portaria, né? Enquanto esse anichado ele poderia ter uma qualificação melhor, né? Ele poderia ser enquadrado melhor. Mas o anichado está tão desesperado que ele vai aceitando a primeira coisa que acontece, a primeira coisa que vem na frente. Depois que é difícil mudar. Mas uma coisa importante também, até falar sobre isso, uma coisa importante é o seguinte, a SEI, quando o anichado ele retorna, ele ser cedido em outro lugar. Agora, quando a empresa absorve ele, a própria empresa, aí fica muito difícil da SEI intervir. Mas se o anichado, a empresa não quis esse anichado para trabalhar com ela, e ela cede para outro órgão, aí sim, ele pode, se ele não se adaptar naquele órgão, ele pode fazer entrevista em outro órgão para trabalhar. E se ele não gostar também de novo, ele pode ser de novo, para outro lugar. Entendeu? Mas também até 3 vezes. Né? Porque isso, a culpa é do anichado mesmo. Pode. Mesmo eles não serem letivos? A portaria, por quê? Não tem o lotaciograma, não tem um local onde trabalhar. Então, procure ver quem tem a ata, que está demorando a sair a portaria, vá a SEI, ou então já procure um local de trabalhar. Vá lá, pegue uma declaração que existe vaga, um ofício, para seu órgão de origem ou para SEI. E lá, aí já sai a portaria. É interessante exatamente o que a Júlia está falando, com relação ao perfil profissionográfico. Isso. Muita gente não atualizou o telefone, endereço. Então as pessoas querem publicar a portaria, mas não publica porque não tem, não publica assim. Quer encaminhar o anichado para fazer entrevista em outro lugar, em algum lugar, ele não é localizado. E aí? Como é que faz? Olha, o exemplo que o amigo está dando, a Conab, hoje eu recebi um rapaz, ele nunca foi a reunião do sindicato. Ele não tinha ficha dele lá. O que acontece? Ele perdeu o emprego. Por quê? A lei 5.115 criou a lei 6.067, que é o prazo. Você tem 30 dias após a publicação que se apresentar no órgão. Ninguém achava ele. Ele perdeu o emprego. E o doutor Ulisses não adianta entrar com mandado de segurança, a obrigação de fazer, tá complicado. Eu vou, viu, Ed? Inclusive eu quero falar com você, para você conversar com o ministro, que o rapaz lá, por 2 dias, ele perdeu o prazo de retornar para a Conab. Então eu acho que politicamente a gente pode conseguir isso. Então eu vou passar